Eu não tava achando o Demolidor nada demais até esse episódio 4 que lançou, que na minha opinião é um dos melhores episódios de uma série da Marvel. Eu vou te explicar o porquê e vai explodir a sua cabeça. Fala meu herói, fala meu vigilante, eu sou o Joy e eu assisti esse último episódio que lançou de Demolidor Born Again e eu tenho que confessar que eu tava totalmente descrente, muito por causa das regravações que rolaram porque a série não tava no tom certo, mas principalmente depois de ter visto o herói em She-Hulk, né, todo engraçadinho, andando de dia com a roupa dele como se ele estivesse voltando de uma noitada. Nesse momento eu já tava com muito medo que eles não conseguissem fazer jus ao nosso Demolidor da Netflix, né, mas foi só nesse quarto episódio que eu fui fisgado por essa série. Eu tava meio no tanto faz sobre ela, não queria falar, não queria nem assistir pra falar a verdade, tava com muito medo do que tava vindo, mas esse episódio me fez mudar de ideia e agora eu vou assistir semanalmente, porque esse episódio me fez querer falar aqui com vocês sobre o que tá acontecendo e eu espero que eu continue com esse sentimento. Mas poxa, Joy, o primeiro e o segundo episódio que lançaram foram tão maravilhosos, não me pegou, é isso, não tinha me pegado até então. Aquela primeira cena de combate lá com o Demolidor, com um CGI horrível, não me desceu. Eu sei que pra muitas pessoas os primeiros 15 minutos passaram muito rápido, mas eu acho que a galera se deixou levar muito pelo que tava vendo, só que eu não consegui. Eu olhei aquilo, eu achei muito ruim, fiquei com muito medo que a gente tivesse uma continuação medíocre pra esse herói que foi tão bem adaptado pela Netflix em boa parte das temporadas, né, vamos ser sinceros, a última não foi tão legal, eu não achei. Da gente ter combates bem menos empolgantes do que a gente tinha visto, porque honestamente aquela cena lá do bar, eu não achei nada empolgante, cara. Na minha opinião foi até desanimador ver aquele combate dentro do bar sem impacto no soco e com CGI que assim, parecia muito mal acabado. Mas eu continuei assistindo porque eu sou esse fã da Marvel, que mesmo que eu não goste do que eu assisti, eu vou ver até o final pra ter propriedade pra falar. Mas dito isso, esse episódio me conquistou a ponto de eu querer vir aqui falar em vídeo com vocês sobre o que a gente tá assistindo e principalmente por causa desse vilão mórbido que tá dando as caras aí, sobre o luto do Matt, cara, que é uma coisa muito bem construída, tá sendo muito bem feito, e também com o Jon Bernthal que voltou aí com os pés na porta pra reviver o Frank Castle, o Justiceiro, né, que chegou nesse episódio já causando um estrago enorme, machucando o Matt, me machucando honestamente, sem usar uma arma sequer. Ah pronto, tinha que ser a Marvel, né? Agora o Justiceiro não dá tiro, ele fala frase bonita pra machucar os vilões. Calma, minha criatura de Chernobyl, esfria essa cabeça se não explode, vamos trocar uma ideia melhor sobre isso. E se você chegou até aqui, eu acredito que você já assistiu o episódio, então eu não vou me ater a tintim por tintim do que aconteceu, só um overview muito rápido ali por cima sobre o que eu achei de interessante nele, querendo saber muito a sua opinião a respeito de tudo que eu vou falar. Dito isso, bora começar? Tá pronto? Bora então. Eu quero muito saber de você se você se sentiu manipulado, porque honestamente eu me senti muito manipulado nesse episódio, cara. Eu comprei muita coisa que eu vi ali mesmo sabendo que não era o que tava acontecendo realmente. Eu quero saber, você se sentiu assim, tipo, esse episódio foi tão bom a ponto de você comprar as ideias que estavam acontecendo lá dentro? Se você não tá entendendo o que eu tô falando, eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, mas quem se sentiu manipulado entendeu o que eu tô falando. Mas beleza, vamos do início. Esse quarto episódio já começa com a consequência ali do final do terceiro, né, do episódio anterior, que é a morte do Tigre Branco, uma das coisas que vão abalar a fé do Matt Murdock nesse episódio, porque o que dá a entender nessa série que a construção do Matt Murdock não vigilante faz com que o personagem volte toda a sua fé pros tribunais, né? Volte toda a sua fé pro sistema judiciário. Tanto que no último episódio a gente vê uma cena dele ali dentro do tribunal, quase como se fosse ele rezando, né? Dentro de uma igreja. Uma vez que ele não tem mais o Fogg, não tem mais aquele padre que conversava com ele sobre os seus pecados, né? E por mais que ele tente ter fé nesse sistema judiciário, por mais que ele tenha entregue o assassino do Fogg pra esse sistema, ele, muitas das vezes, ele não se sente amparado por ele, e muitas vezes ele bate de cara com o lado falho do sistema, né? Que é mostrado nesse episódio que pra alguns pode ser um caminho sem volta, né? Trazendo consequências muitas vezes irreversíveis pra essas pessoas em situação precária, né? Como a gente vê nesse episódio, esse cliente que o Matt foi obrigado a pegar por causa de burocracia, de advogados, um cara que além de zombar da deficiência do Matt, ele ainda tenta bancar de malandro falando que não foi ele, mesmo ele tendo sido filmado. Inclusive, o que eu achei muito engraçado é que ele tenta se defender perguntando se não poderia ser um Skrull, né? Mostrando que a Marvel realmente abraçou essa confusão, essa bosta de série que eles fizeram, assumiu essa tremenda cagada de peito aberto, mostrando que só eu realmente tô tentando esquecer que essa série aconteceu. Sério, você assistiu, você sabe o que eu tô falando. Isso daí eu pensei que era um delírio coletivo, um pesadelo que eu tive. Mas se você gostou, me diz aí nos comentários, eu quero saber seu ponto de vista a respeito disso. Mas voltando pro Matt ali no comecinho do episódio, quando ele tá no necrotério e ele toma uma patada do legista, né, que fala que o que não tá no corpo não é da jurisdição dele, não é trabalho dele. E eu achei muito interessante essa fala, porque pra
alguns pode ser irrelevante, mas fica muito interessante quando a gente leva essa frase pro Matt, né, sobre o que um advogado deve fazer, onde que o trabalho do advogado acaba, qual é o limite do seu emprego. Porque o Matt, ele não consegue se enquadrar nisso, ele não consegue se manter dentro dos afazeres que a profissão dele propõe, né. E isso, na minha opinião, deixa a cena do tribunal quando ele tá falando sobre por que o Tigre Branco fazia o que fazia ainda mais rica, né. Lembra daquela cena do eu fiz porque era certo? Cara, perguntando ao Tigre Branco por que ele fazia aquelas coisas e ele respondia porque era certo. E ele foi tão certeiro nesse argumento porque esse advogado do balacobaco, esse advogado cheio de molho, ele é um cara que ele sabe que é isso que significa ser herói, ir além do que você precisa fazer pra ajudar alguém. E o Matt, ele tava acreditando tanto no sistema nesse período que ele achava que ele podia deixar as coisas na mão das outras pessoas, mas é nesse episódio que a gente vê que ele reconhece que não pode, que ele tem que voltar a ir além das suas obrigações, como a gente vê ele investigando Peak Batman Arkham Knight. E é então que a gente vê a sobrinha do Tigre Branco chegando totalmente abaladíssimo com a morte do seu tio, né? Totalmente desacreditada do sistema que libertou o tio dela, mas nunca foi livre de fato, né? Porque a sentença dele já tinha sido tomada ali dentro, ou ele era preso, ou ele era morto, ou às vezes ele era morto dentro da cadeia. Vou mentir não, de fato eu fiquei um pouco surpresa por ela ser tão nova, mas por outro lado eu não fiquei nada surpreso, já que a Marvel tá investindo nessa iniciativa aí de Jovens Vingadores, né? Tá trazendo muitos jovens super poderosos pra dentro das suas histórias pra tentar formar esse grupo aí, que eu tenho um pé muito atrás. E possivelmente ela vai ser a sucessora do Tigre Branco, né? Porque o Matt Murdock, quando vai conversar com ela, vai com um pacote do pertences do seu tio em mão, e ele já pode ter entregue esse pacote pra ela ali com os pertences, né? Com o amuleto do Tigre Branco, mas ele pode entregar mais na frente da série. Isso daí a gente não deu a entender, mas eu acho que vai ser entregue mais na frente da série. E eu vi algumas pessoas reclamando do como que esse amuleto não foi roubado pelo sistema, né? Facilmente seria alguma coisa muito cara a ser vendida, ou poderia transformar qualquer pessoa num grande vilão, ou num grande herói, né? Porque ela tem propriedades místicas que transformam as pessoas em quase super soldados, por assim dizer. Como a gente vê o Matt falando no tribunal, que eu achei muita burrice da parte dele, com certeza, mais cedo ou mais tarde alguém iria atrás do cara por causa desse amuleto. Eu também fiquei um pouco pasmo dele não ter sido roubado, mas a gente ainda tem muito a se surpreender, né? Vai que esse amuleto é falso, né? Deu tempo de falsificar e vai ser uma trama da história. Mas assim, se ele nunca foi roubado, palmas pro sistema, né? Porque na vida real seria. E eles querem trazer uma coisa de sistema corrupto e tudo mais. É muito interessante eles tentarem trazer essa história de sistema corrupto, mas não tentarem roubar um amuleto que dá superpoderes. Se eu estiver ficando maluco, vocês me avisem, porque eu acho que eu tô ficando maluco. Outra coisa que eu achei muito interessante nesse episódio foi quando o Matt confronta o policial sobre o envolvimento dele com a morte do Tigre Branco. E, cara, essa cena pra mim foi muito irada ver essa extensão da habilidade do Demolidor, né? Onde eles se transformam em um polígrafo humano e vê se a pessoa tá falando verdade ou mentira. Eu não lembro de ter visto isso antes, eu tenho até que revisitar as primeiras temporadas. Se ele já fez isso na primeira temporada, me diz aí, por favor, já pra eu ficar ciente. E quando o policial passa desse polígrafo, o Matt vê que ele não tem o envolvimento que ele achava que tinha nisso, ele ainda arruma um espaço pra dar uma desaforada no cara, e eu achei muito foda, mano. Eu acho muito foda quando o Matt, ele começa a ficar meio tiltado das ideias, cara. Eu acho muito maneiro. Olha só que cena irada. Agora vamos falar um pouco sobre o Fisk, cara, que foi um dos pontos altíssimos desse episódio, e um dos pontos altíssimos que me ganhou nesse episódio. Eu me senti manipulado, de verdade. Mesmo sabendo que o personagem é um grande vilão, mesmo sabendo que o personagem é do mal, eu comprei o esforço dele de tentar ser um bom cidadão, tentar ser um cidadão correto, tentar ser um bom prefeito. Eu comprei essa ideia. Ele me fez acreditar que ele tava tentando de verdade. Ele tentando cumprir a sua agenda de ouvir as crianças cantando, por mais que a vontade dele fosse levantar aquela cadeira e jogar na cabeça de um. Cara, eu achei muito maneiro o esforço pra manter aquela pose de um bom prefeito, pra manter aquela pose de um cidadão correto. E a gente vê que a namorada do Matt, ela tá conseguindo ter um bom trabalho com o Fisk, que é a esposa, né, a Vanessa, tanto que no último episódio eles estavam muito distantes e agora eles estão cada vez mais perto, né. Ela não sabe o que ela tá fazendo reunindo aqueles dois de novo, porque quando eles ficarem completamente juntos, aí o pau vai torar de vez, ele vai quebrar a promessa que ele fez pro Matt, ele vai ter contato outra vez com a sua real natureza, né, que é o rei do crime. Mas sério, palmas pra atuação do Vincent D'Onofrio, cara, foi lindíssimo o contraste que ele conseguiu passar no personagem dele, um cara calmo, mas que ao mesmo tempo tava com um conflito interno, cara, foi lindíssimo, sério, que isso daqui, ó,
Absolute Cinema. Ele entregou demais nessa atuação a ponto de me fazer acreditar, cara, que realmente talvez o Fisk não fosse esse vilão todo. Ele não, o passado dele é claro que não se apaga, mas talvez agora ele esteja tentando andar pelo caminho certo. Teve um momento que eu falei, o Fisk tá mudando, cara, mas não. Isso daí é pura atuação desse cara. Mandem um M pra esse homem agora. Outra coisa que eu achei muito interessante que ele aprendeu durante a terapia com a namorada do Matt Murdock é ele trabalhando o perdão dele com o Danny, né, que foi numa noitada com a Bibi, fez uma burrada, falou sobre as ideias de reciclagem do Fisk, né, que obviamente a Bibi não ia deixar barato, não ia deixar guardado, e acabou fazendo uma matéria isso que deixou o Fisk numa completa saia justa, né, com o sindicato. Foi muito irado essa cena desse perdão, né, esse momento de perdão, mas com uma ameaçinha ali no final. Porém, não parava de vir uma cena na minha cabeça. Eu acho que quem assistiu um Pinguim sabe do que eu tô falando. Mas bola pra frente porque o suco, o néctar desse episódio ainda não chegou. Se lembra do que eu tinha falado antes sobre o Matt, ele ir além das suas obrigações de advogado, né? Eu posso estar errado porque eu não sou advogado e posso estar falando besteira, mas ir numa cena de crime e procurar uma bala perdida, eu acho que não é coisa de advogado. Então eu acho que ele já começa a fazer além da sua obrigação, né? Ele começa a investigar quem possivelmente pode ter levado pro saco o Tigre Branco. E investigando com um pouquinho mais de atenção que os policiais e as suas habilidades auditivas, ele acaba encontrando uma curiosa bala, né? Uma curiosa cápsula de bala com o símbolo do Justiceiro. Como a gente viu no episódio anterior, a pessoa que matou o Tigre Branco também usava o símbolo do Justiceiro no peito. Que obviamente está se tornando uma grande ideologia no meio dessa galera extremista. E é então que o Matt vai atrás de descobrir se o Justiceiro tem algum envolvimento nisso. É óbvio que ele sabia que não tinha, mas ele vai trocar uma ideia com o Justiceiro. Outra coisa que eu tô achando muito interessante que tá aparecendo aí é esse vilão que tá surgindo, esse Muse, né? Que é um cara muito sinistro, pelo que deu a entender. Eu fiz uma pesquisa muito rápida sobre ele e que tá me deixando muito intrigado, porque ele é mórbido a ponto de fazer pinturas na parede com sangue das suas vítimas. É por isso que a gente vê ele reunindo, ele retirando o sangue do cadáver que tava, da pessoa que tava ali com ele, e colocando dentro de um recipiente, porque ele vai usar esse sangue pra fazer pinturas que a gente já tá vendo no episódio. Eu tô muito curioso pra ver o desenvolvimento desse personagem. Como eu disse, eu fiz uma pesquisa muito rápida, mas eu fiquei muito intrigado pra saber como que ele vai se desenrolar. Sério, é uma das coisas que eu mais tô curioso nessa série. E aqui, senhoras e senhores, a gente vai pra um momento que me pegou demais. Você não faz ideia, me pegou demais, que é o encontro do Matt Murdock com o Justiceiro. Uma coisa que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha é que eu não sabia que o Frank Castle sabia a identidade do Demolidor, né? Eu não me lembrava que eles tinham aberto essa intimidade aí. Mas aí me fica a dúvida se eles realmente se encontraram antes nesse período aí, ou se o Frank Castle ele descobriu com 1+1, né? Como que o advogado me encontrou aqui embaixo? Isso seria coisa do Vermelho, então provavelmente ele é o Demolidor. Me diz aí se você sabe a resposta disso, eu quero muito tentar entender melhor essa situação. E o Matt Murdock fala sobre a cápsula que ele encontrou com o símbolo do Justiceiro, e o Frank se pergunta o que ele tem a ver com isso, né? Porque, obviamente, esse Frank Castle, ele não é o tipo de personagem que imprimiria o símbolo do Justiceiro numa arma, né? Porque ele nem quer esse tipo de atenção. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu tenho certeza que aconteceu com você também, foi durante esse diálogo sobre a cápsula e o Frank falando o que eu tenho a ver com isso, o Matt dá uma risadinha falando, imagina, bobeira. Mas é óbvio que a gente sabe por que o Matt falou isso, por causa daquela cena do tribunal da Netflix icônica e totalmente fatídica, onde o Frank Castle afirma que ele faria tudo de novo. Ele afirma que ele sente prazer fazendo esse tipo de coisa. E o que eu acho muito interessante nisso tudo é que a gente tem esse grande exemplo de obra imitando a realidade, né? Porque eu não sei vocês, mas na época que isso saiu na Netflix, eu vi muitas páginas propagando essa cena, esse discurso do Frank Castle com discursos de ódio anexado, que ele tava certo, que era isso que tinha que acontecer. E a gente vê que até hoje isso é usado em muitos casos extremistas, em muitas falas extremistas. E na série, obviamente, não podia ser diferente, porque esse discurso do Frank Castle sendo usado para situações reais. E obviamente que isso não ia ficar de fora da série. A gente vê que tem muitos policiais inspirados nessa situação. E eu de verdade achei muito interessante eles usarem isso dentro da série. Pra mim fez total sentido. Sério, me diz o que você achou a respeito disso, ou melhor, me diz se não veio na sua cabeça a cena do Frank Castle quando o Matt dá essa risadinha. Dá pra ver que o Frank Castle, ou melhor, o Justiceiro, ele se mantém na ativa, ele se mantém na ação da vida dele, porque a gente vê que ele tá com ferimentos recentes, mas a gente também vê os planos atrás dele e os alvos que já foram abatidos, né? E eles têm um diálogo muito interessante sobre métodos, né? O que é ajudar pra um, o que é ajudar as pessoas pra outro. Mas a verdade é que o Frank nunca acreditou que o Matt foi lá por causa das cápsulas, tá? Porque, como eu disse, o Matt sabe que o Justiceiro não quer essa atenção pra ele. Ele nunca imprimiria aquela caveira numa bala, porque essa não é a atenção que ele quer. Ah, mas ele já fez isso nas HQs. Esse Frank Castle não faria isso. O Frank Castle, ele não quer esse
esse holofote, ele não tá fazendo isso pra ser reconhecido. Claro que nenhum herói tá, mas ele não quer tá na capa de jornal. O que o Matt realmente foi procurar ali é uma palavra que liberte ele dessas amarras de culpa, né? Algo que faça trazer o Demolidor à tona. E foi pra isso que ele foi lá. Cara, e o Frank Castle, ele não é uma pessoa de papas na língua, né? Ele não é uma pessoa que pisa em ovos, ele toca na ferida, ele torce o dedo e fala do Fog. Ele é assim, cara. E por mais que o Matt tente se convencer que não tem nada a ver com o Fog, que não é sobre ele e o Justiceiro sentem que a perpétua pro assassino do Fog não foi o suficiente. O sistema não teve um sucesso aqui. Ele sabe sobre a culpa que o Matt sente a respeito da morte do Fog. Tanto que ele não consegue nem falar o nome do melhor amigo. Como a gente até mesmo vê na cena do jantar, a silhueta dele mudando constantemente toda vez que a psicóloga fala a respeito do melhor amigo dele, fala o nome Fog. Ele fica completamente abalado, desconcertado. E nesse momento aqui eu fiquei muito desconcertado quando o Frank fala sobre ser assombrado pelas pessoas que amamos, né? Ele questiona o Matt se ele escuta a voz do Fog algumas vezes e diz que ele ainda escuta a voz do filho dele. Um diálogo que eu tenho certeza que tocou muita gente que passou por essa experiência de perder uma pessoa próxima. Digo ainda mais, perder uma pessoa próxima, uma pessoa que você ama de uma forma repentina, totalmente inesperada. Eu mesmo me identifiquei com essa situação porque eu também perdi o meu pai de uma forma muito repentina e esse diálogo deles me lembrou muito sobre o luto que eu passei, sobre o meu momento de luto. Foi uma coisa muito pesada e transpareceu muito bem nesse diálogo. E a construção do luto desses personagens foi muito bem feita nesse momento aqui, porque o Frank Castle, ele perdeu a família de uma forma trágica e inesperada, e o Matt Murdock, ele perdeu o melhor amigo, o Fog, de uma forma muito trágica e inesperada. Sério, aqui eu tava totalmente desconcertado, não vou mentir não. E a gente ainda tem uma cena lindíssima do Matt falando sobre a pureza, a inocência da alma do Fog, e a gente vê finalmente o Matt Murdock se libertando dessas amarras da dor que ele tava carregando. Cara, lindíssima essa cena, eu tenho que falar, eu amei essa cena demais, foi muito bem feita, foi muito bem atuado, os caras mandaram muito. E o Matt Murdock, ele se despede do Frank e vai embora ali com uma noção do que ele precisava fazer. E assim, de verdade, eu fiquei impressionado com a atuação do Jon Bernthal. A gente já viu ele fazendo coisas semelhantes antes, mas dessa vez teve muito peso, na minha opinião, ele transmitindo uma mensagem sensível e forte, com aquela brutalidade do personagem. Até eu tava chorando quando o Matt Murdock fala sobre o Fog e a alma decente que nenhum dos dois conseguiria conquistar, mesmo tentando a vida inteira. Cara, essa cena foi lindíssima, foi incrível. E o Matt Murdock finalmente vai pra sua casa em prantos ali, totalmente destruído, com uma noção do que ele devia fazer agora. E é bem no finalzinho desse episódio que a gente vê o Matt Murdock e o Fisk voltando pros trilhos, né? O Matt revisitando onde ele guardava as coisas do Demolidor, né? Mostrando que ele nunca se desfez de verdade disso. E o Fisk indo jantar num lugar onde um homem estava preso, que a gente descobre que é o Adam, um ex-amante da Vanessa, revelando que ele nunca conseguiu ser um homem decente, completo, né? Ele ainda carregava aquela malícia, rei do crime dentro dele. E coitadinho do Adam, que deve ser o foco dos socos que machucam a mão do rei do crime toda vez, que a gente vê que a mão dele tá meio arrebentada. E se você, assim como eu, tá com saudade de ver o Demolidor, se prepara que eu acho que o episódio 5 a gente vai ver o Demolidor da Marvel de verdade, né? O que a gente viu no começo, eu acho que ainda era uma transição, sabe? Era um jeito de falar, olha, esse cara aqui ainda é o da Netflix e agora vocês vão ver o que 2 anos fizeram na vida do Matt Murdock. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero muito saber o que vocês pensaram, o que vocês acharam a respeito desse episódio, a respeito das coisas que eu comentei com vocês. Me diz aí nos comentários. Eu queria agradecer aos meus membros. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau.